Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Adoçar! Gente, essa entrada gente, tá ficando bom, é verdade, muito ruim. Pelo amor de Deus, ficou uma merda. Tá mas vai melhorar. Até o 100º podcast a gente vai ficar bom nessa entrada. Eu sou Gustavo Dias e essa é Carol Catão. Nós somos os hosts desse podcast Pode Adoçar. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, Patrícia Barreto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui, né? Pra gente conversar. Vamos rir bastante. Na verdade, a gente quer saber do bastidor, a gente quer saber da fofoca, daquilo que você não contou pra ninguém. É aqui que você vai revelar. Vai dar engajamento. Aqui a gente... Olha! Aqui a gente vai fazer uma extorsão dos seus segredos. Olha que vocês vão receber uma notificação lá do YouTube. Mas tudo pode perguntar, não tem problema. Podemos perguntar tudo? Qualquer coisa, pode perguntar. Tem certeza? Tá gravado. Não, pode perguntar, sem problema nenhum. Vamos começar. Você começa ou eu começo? Vai você que é mais curiosa que eu. Conta pra gente um pouquinho da sua história. O que você fez pra chegar até aqui? Aí eu já sei que a gente vai ter história aí, né? E a gente vai puxando as coisas. Se tem uma coisa na vida que eu tenho é história. Eu acho que, no geral, todo mundo gosta muito de histórias. E eu percebi isso muito cedo. Então, na verdade, eu percebi que muito mais do que escutar histórias de outras pessoas, eu queria construir minhas próprias histórias. E eu achei isso muito interessante, então eu sempre fui assim, desde muito jovem. Eu nasci em Macaé, enfim, fui morar em Cabo Frio muito nova, numa família, meus pais... Você mora onde a gente passa férias, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que todas as pessoas têm que ir para Angra, porque a gente, da região de lá, a gente não consegue andar no verão. Gente, Carnaval, para quem não conhece, Cabo Frio é uma cidade litorânea aqui do Rio de Janeiro. E o pior inferno que existe na vida de um carioca é querer passar o carnaval na região dos lagos. Não só o carnaval, né? Qualquer feriado. Carnaval, feriado. Mas carnaval é final de ano, né? Carnaval e Réveillon. A pessoa passa literalmente dias, né? Eu acho que a pessoa acampa na estrada para conseguir chegar lá. 10 horas, 12 horas. E é um trecho de quantas horas do Rio a Cabo Frio normalmente, de carro? 1h40 no máximo. Um trecho de 1h40 se transforma numa peregrinação de 12 horas. Sim. É desse jeito. Então, desde criança, né, eu fui morar em Cabo Frio e tal. Estudava. Eu era uma menina muito tímida quando era novinha, né? Eu era uma menina tímida, não tinha tantos amigos assim. E comecei a crescer e comecei a perceber que a questão da minha timidez tinha muita relação com uma falta de autoconfiança. Então, eu percebi, ainda jovem, que eu precisava começar a confiar mais em mim, em minhas habilidades, para que eu me sentisse mais segura e, com isso, conseguisse fazer minha vida. Aí, o que aconteceu? Na adolescência, os tempos eram muito difíceis, né? Gente, mas, Carol, os tempos eram difíceis a nível... Eu trocava roupa com as minhas amigas. A gente ia sair, uma levava uma saia, a outra levava uma blusa. E uma ia levar a roupa da outra, né? Era sempre assim. Carol era assim também, eu era plena? Não, era assim. As primas todas juntavam e cada um levava uma coisa. Exatamente. Então, comecei a trabalhar nova. Comecei a trabalhar muito nova, sempre corri atrás do meu. Por quê? Porque eu queria sair, queria fazer as coisas. Então, com 16 anos, fui trabalhar no McDonald's. 16 anos, menor aprendiz. Fui trabalhar no McDonald's. Eu estava no 3º ano do ensino médio. A época era ensino médio, porque eu sou da década de... Eu também. Lá vai bolinha. Né? Fui trabalhar, ganhava uma riqueza. 83 centavos por hora trabalhada. Mas eu me senti... E o que você fazia com esses 83 centavos? É engraçado isso, né? 83 centavos por hora. Tipo, o salário já é muito ruim, né? Ao invés do caboclo te contar o salário do mês para ver se te anima um pouco mais, ele te coloca a hora para dizer que é realmente muito ruim o salário, né? Era muito pouco. E eu lembro que naquela época, o meu sonho era ser coordenador, porque coordenador devia ganhar, sei lá, 1,5, 1,10 horas. Ganhava R$12 por um plantão. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E você reclamando do seu salário, hein? Vai trabalhar no McDonald's para você ver que é bem pior. De Cabo Frio, região dos lagos, neste contexto que nós conversamos. Um estacionamento gigante, varria aquele estacionamento inteiro. E ainda tinha que varrer e lavar banheiro. Lavar banheiro, ficar no caixa, fazer McFesta. Fazia muita McFesta.
Na época, era o El-Chan que tava na moda. Com a mesma mão que fazia hambúrguer, lavava banheiro. Não, tinha o rodízio. Cada dia você tava em um lugar. Um dia você fritava batata, dia você fazia... Mas eu não ficava muito na cozinha, não, porque eu deixava as coisas queimarem. Então, essa não é uma habilidade sua. Continua não sendo, né? Ou você evoluiu? Que bom, né? Continua não sendo. Que bom que você não tinha essa habilidade, né? Não tinha. Comecei a trabalhar ali, enfim. Nessa época, minha mãe sempre falou, não... Você precisa ter uma profissão. Formação geral, a pessoa forma em quê? Filho de pobre tem que ter uma profissão, minha filha. Minha mãe dizia a mesma coisa. Tem que fazer um curso técnico. Você não pode perder seu tempo fazendo segundo grau para sair de lá sem uma profissão. Exatamente. Minha mãe falava isso. Na minha cidade não tinha. Só tinha em Macaé, que são mais alguns quilômetros. E eu comecei a fazer o curso, porém, tinha dias que tinha aula prática, então eu estava 6 meses no trabalho, eu sempre precisava pedir folga, eu só tinha uma folga por semana, e minha folga tinha que ser em que dia? Nesse dia, só que eu não conseguia mais tirar. Então, aí eu fui demitida, Gustavo, eu fiquei tão triste, porque eu tinha parcelado um celular da LG, daquele tijolão. Cara, eu tinha parcelado... Peraí, você ganhava 80 e poucos centavos por hora e ainda conseguiu comprar um celular? Ih, meu filho, olha, eu comprei o celular, eu saía fim de semana, comprava roupa, fazia tudo que eu tinha que fazer. Educação financeira é tudo, né? Hoje mais cedo a gente conversou sobre isso. Conseguia fazer minhas coisas. Enfim, saí do trabalho porque eu precisei concluir o curso. Aí eu concluí o curso, só que quando eu concluí o curso, e é uma coisa que faz parte da minha jornada de vida, e que eu fico até chateada, porque eu vejo que não mudou. Eu tinha muito medo de trabalhar. Porque eu tinha muito medo de causar um dano a alguém. A minha formação no curso foi muito deficiente, muito no curso, não estou falando da graduação. E hoje, eu gostaria que isso fosse diferente, mas a realidade que eu vejo através das minhas redes sociais, que as pessoas me falam, não é. As pessoas continuam tendo muito medo. Quem tem um pouco mais de coragem vai correr atrás de aprender. Só que tem pessoas que não têm. Enfim, fiquei 2 anos sem trabalhar, ia na igreja, não, meu Deus, eu não posso matar ninguém, pelo amor de Deus, fazia promessa, eu sou muito católica, fazia promessa, ia para Aparecida do Norte, falava, meu Deus do céu, não posso... Sério, atravessava aquela pontinhazinha ali de uma basílica para outra e tudo. Tá bom, fui trabalhar na sapataria, uma sapataria que tem lá na minha cidade, tinha, né? E era uma sapataria que tinha 2 andares de estoque. E aí eu atendia, eu ganhava uns R$1.000 e poucos por mês. Cara, eu me sentia... Já tinha evoluído, né? Eu me sentia muito rica. Muito isso que eu ia falar, você estava rica. Me sentia muito rica. Meu sonho era comprar uma bis. Tem uma bis. Enfim, fui trabalhar na sapataria e a gente atendia muita gente. Só que roubaram um par de tênis. Porque a gente tinha que atender 5, 6, 7 clientes de uma vez. E não tem como você ficar olhando a pessoa experimentar. Nisso, eu vou deixar aqui para a pessoa experimentar. Fui. Gente, quando eu voltei, um tênis de R$600. O cara tinha levado e deixado uma Havaiana velha dentro da caixa. Mentira. Dentro da caixa. Aí viraram... Eu sou muito espontânea. Eu costumo falar muito o que eu penso. Às vezes eu sou até sem noção por isso, mas eu costumo falar o que eu penso. Aí vieram falar comigo que era meio que uma política da empresa. Então, roubaram o tênis, o atendimento era seu, você vai ter que pagar. Eu falei, o quê? Não vou pagar mesmo. Não foi o que eu roubei? Não vou. Pra que tem esse monte de câmera aqui? Se vocês falam pra gente atender 7, 8, eu não tenho como ficar... integralmente do lado. Eu falei assim, é injusto, poxa, R$600 e poucos. Não, senão você vai ser demitida. Não, então pode me demitir. Eu pensando, meu Deus do céu, tomara que eles voltem atrás, porque eu preciso do meu emprego. Mas, enfim... Foi demitida. Fui demitida. Mais uma demissão no currículo. Fui demitida. Tipo, a sua carteira de trabalho, então, tá toda suja, né? Não, foi só essas duas primeiras experiências, foram só essas 2 vezes. Só que começou mal, depois consertou. Mas isso foi ótimo acontecer. Porque naquele momento eu falei assim, quer saber? Eu quero ser funcionária pública. Ninguém vai me demitir. Acabou com essa palhaçada de ficar me demitindo. Eu falei, eu achava muito injusto as situações nas quais eu estava sendo demitida. Mas, enfim... Isso você já tinha terminado o curso técnico? Quando você estava na sapataria? Na verdade, eu já tinha terminado o curso de auxiliar. Você fez primeiro de auxiliar de enfermagem? Eu fiz o de auxiliar. Aí, o que acontece? Fiz o curso... Tinha acabado, nunca tinha trabalhado. Não trabalhei. Perfeito, fui trabalhar na sapataria. Quando eu fui trabalhar na sapataria, aconteceu isso.
Aí eu saí e comecei a vender coisas. Comecei a ir para Petrópolis pegar roupa e revender. Fui vender Hermes. Sabe que eu já fiz isso também? Eu já vendi também. Você, essa parte nem eu sabia. Mentira! Ai, Carol. Eu ia pra Rua Tereza, Petrópolis, tem um lugar chamado Rua Tereza, que é onde os carioca vai para comprar muamba, né? Eu ia pra lá para comprar biquíni. E vendia biquíni. Imagina eu vendendo biquíni no plantão. Quando eu era técnico de enfermagem, eu vendia biquíni no plantão. Eu morava em Campo Grande. Lá tem muita loja dessas grandes que distribuem, né? Aí Calçadão de Campo Grande? Comprava lá e vendia. E dava super Quem certo. vê nem acredita, né? Campo Grande, Curicica, o histórico dela é longo. É longo. A gente está entrevistando a Patrícia hoje. Não, mas... Tem que entrevistar ela um dia, né? Vai ser legal. O que vocês acham da gente fazer um dia do podcast Pode Adoçar com a Carol? Ui, meu Deus. Eu sou um pouquinho desastrada, né? Desastrada, um pouquinho só. Eu também sou, então tá tudo bem. Mas, enfim, o que aconteceu? Peguei e comecei a vender as coisas. Fui dar curso de informática para as amigas da minha prima. Aí eu ganhava um dinheiro e eu adorava. Porque minha prima é professora e estava um boom ali de tecnologia naquela época. Só que as professoras que trabalhavam com ela não sabiam mexer em computador. Aí falava, eu tenho uma prima que vem na sua casa e ensina. Aí eu cobrava R$50. Eu ia lá na casa delas, ensinava a digitar, mexer no Word. Aula particular. Aula particular de informática. E ia ganhando meu dinheiro. Nisso, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade de Direito. Direito? Tipo, já tinha desistido da enfermagem, não tenho coragem de trabalhar e... Na verdade, quando minha mãe falava para eu fazer enfermagem, eu queria fazer enfermagem para ter uma profissão. Mas o meu sonho... Não era a sua vocação. Era fazer direito. Só que eu não convivia com nenhum advogado. Eu queria porque eu achava lindo aquelas pessoas andando com aquelas roupas. Então, chegou uma faculdade lá na minha cidade que tinha direito, eu comecei a fazer. Só que aí eu percebi uma coisa muito interessante no direito, que apesar de ser meu sonho, eu não era tão boa naquilo. Eu era extremamente na média. Extremamente. Eu estudava muito para conseguir tirar um 7 e tinha dificuldade com algumas coisas. E aí um professor falou uma questão para mim e falou, não, você tem que fazer o que você é boa, o que você consegue ser acima da média das outras pessoas. Aí eu fiquei pensando naquilo. E um dia, no pátio da faculdade, após uma prova de sociologia, que eu tinha me dado muito mal, eu falei para Deus, como eu já falei, eu sou muito católica, eu falei, Deus, olha, eu não sei qual que é o meu caminho, não, mas está nas suas mãos, você vai me direcionando. E, Gustavo, toda vez que eu falo com Deus, ele não fala comigo, ele grita. Enfim, aí, a partir desse momento, chegou uma outra faculdade na minha cidade e um carro estava com o pneu furado e meu pai parou para ajudar. Quando meu pai parou para ajudar, era o reitor dessa faculdade. E minha mãe estava desempregada. Deu emprego para minha mãe e eu ganhei uma bolsa integral para fazer enfermagem. Caramba, foi Deus, né? Literalmente. Aí minha mãe, Patrícia, tal. Aí eu, enfermagem? Mãe, você já fez o curso? Eu, mãe, mas enfermagem? Tá bom, vou fazer. Quando eu comecei a fazer, assim, eu não me acho melhor que ninguém, mas eu comecei a ver que eu tinha uma habilidade para aquilo. E comecei a me dedicar mesmo durante a minha formação. Ter notas muito boas, participar de tudo que tinha na faculdade. Eu lembro que, no meio da faculdade, eu passei para a prova de acadêmica bolsista da capital. Então, enfim. E foi assim que eu larguei o direito, que a justiça brasileira perdeu uma juíza. Graças a um pneu furado. Graças a um pneu furado. Numa noite chuvosa. Sim. E eu não... Cabo Frio. Foi Cabo Frio? Foi Cabo Frio. Foi Cabo Frio. Na estrada da Perinas. Numa noite escura. E foi assim que eu cheguei na enfermagem, né? E comecei. Quando eu estava na graduação... E nisso indo na igreja todo domingo para pedir a Deus coragem para atuar. Sim, quando eu comecei a faculdade eu ainda não atuava. Sim, e o medo ainda existia. O medo existia, muito. E aí você pensava, como é que eu vou fazer uma faculdade e depois eu não vou ter coragem de atuar? Só que eu comecei a fazer o concurso. Ah, entendi. Aí foi quando começou o concurso, entrou na tua vida aí no início da faculdade, então? No início,
no início da faculdade, o dinheiro ficou muito apertado, porque mesmo vendendo as coisas, eu tinha menos tempo, porque eu estava estudando e tal, então não tinha tanto tempo para fazer as minhas viagens, para comprar minhas muambas para vender, gente. E o que aconteceu? Eu precisei... falei, não, cara, eu tenho essa formação, eu vou começar a fazer concurso. E um amigo meu, que é muito concurseiro, também falou para mim, não, Patrícia, você tem que fazer. Fui fazer o primeiro concurso, que foi da Prefeitura de Rio das Ostras. Na época, a inscrição nem era online. A gente ficou no ginásio, horas, 8 horas na fila. Para fazer a inscrição, eu com muito medo. E naquele dia também, da prova, eu aprendi uma coisa, que independente, tem muita gente que acaba se garantindo porque tem prática e não passa nunca em concurso. Quem passa em concurso é quem estuda. Porque o primeiro concurso que eu passei, gente, eu passei porque eu estudei. Zero de prática. Eu tinha 0 de prática. 0. E muita gente que tinha muita prática, com anos de profissão, não passou. Não. Então, é um processo. Eu costumo dizer que, apesar de todas as dificuldades, o concurso público é a forma mais democrática que existe de você alcançar uma posição na profissão. Sem dúvida. Por quê? Você faz o concurso, você não precisa ter ninguém para te indicar, você não precisa ter o tal QI, né? Você não precisa de prática, você só precisa entender o edital, estudar o edital e passar na prova. Sim. E aí eu sei que a maioria das pessoas falam assim, mas tem prova de títulos. É impressionante como o ser humano está sempre arrumando uma desculpa, né? Tem prova de títulos. Todos, eu fui nomeado em 5 concursos públicos federais. Todos, sem exceção, em todos os concursos que eu fui nomeado, eu zerei a prova de títulos. E como é que você consegue ser nomeado zerando a prova de títulos? É muito simples, a prova de títulos não é uma prova eliminatória, é uma prova classificatória. Então, se você se garante no conteúdo, acerta as questões que você precisa para estar nas primeiras colocações, numa distância razoável dos seus concorrentes, dificilmente uma prova de títulos vai te tirar aquela vaga. Isso aconteceu nas residências que eu tentei, as 3 residências que eu tentei, eu passei nas primeiras colocações zerando a prova de títulos, e nos 5 concursos públicos federais que eu fui nomeado. Não precisei me preocupar com prova de títulos. Enquanto isso, está cheio de gente que fica assim, mas tem prova de títulos, mas eu não tenho títulos, mas eu não tenho título, eu não tenho experiência, mas eu não... Ao invés das pessoas focarem naquilo que depende só delas, elas estão sempre focadas em inventar desculpas. Exatamente. É o ditado, né? Eu sou péssimo para ditado, mas eu acho que esse eu vou acertar. Vamos lá. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Não é assim? Acertei. Eu erro todos os ditados. Todos, gente. Eu não acerto um ditado. Fala, mas não usa ditado para falar com ninguém, não. Esse eu treinei para falar. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, se você está dizendo assim, eu não passei porque eu fui eliminado na prova de títulos. Não, você não passou porque você não teve uma pontuação boa o suficiente para passar sem se preocupar com a prova de títulos. Assume a responsabilidade. Sim. Eu passei, mas depois da prova de títulos eu não estava dentro do número de vagas. Então você não passou bem, você passou mal. Passou mal, a prova de títulos te jogou lá embaixo, porque se você tivesse passado bem, você estava dentro do número de vagas. Sim. Então é a forma mais democrática que existe de você conseguir um bom emprego na enfermagem, na minha opinião. O concurso, ele blinda. Assim, eu já passei por muita coisa, né? Então, trabalhei no McDonald's, em sapataria, vendia as coisas. E, querendo ou não, o fato de ser concursada, ele foi o meu pilar para eu galgar novas coisas na minha profissão. Perfeito. Por quê? Porque eu sabia que eu conseguiria pagar cursos que eu quisesse fazer, proporcionar o meu estilo de vida, depois que eu fui mãe, garantir determinadas coisas para os meus filhos, e que aquilo estaria ali seguro, ao menos que tenha uma catástrofe. Mas, gente, se tiver, todo o resto que não é concursado já sofreu muito mais que você. Sim. Até chegar em você. Até chegar no concursado, o mundo já acabou, né? Exatamente. Então, o que acontece? Então, por mais que as pessoas falem muito, principalmente para quem é da enfermagem, o concurso blinda.
Te blinda de carga horária ruim, de desrespeito. Porque, não, mas também... Tem gente que fala isso. Mas também tem no serviço público. Não, mas você tem direito de reclamar, você tem direito de denunciar. Você não precisa ficar calado. Você não precisa ficar calado, você não vai perder... aceitar. Você não vai perder emprego por conta disso. Ninguém vai te mandar embora. Se um médico gritar com você, ninguém vai te mandar embora se você não abaixar a cabeça. Exatamente. Já no privado, ele vai gritar com você e você vai ter que responder, sim, senhor. Pois não. E ainda assim você vai estar errado. Exatamente. É exatamente isso. É só essa a diferença, né? Então, isso faz toda a diferença. Muita diferença. Eu tenho muitas amigas, assim, que já desenvolveram síndrome do pânico, várias questões psiquiátricas mesmo por conta de assédio que sofreram na rede privada. E engraçado que não é que eu nunca quis trabalhar na rede privada. Quando eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, eu já procurei emprego, só que eu não conseguia. Não conseguia porque na época, lá atrás, eu não tinha experiência. Entendeu? Mas, assim, graças a Deus, eu não consegui. E foi assim que eu cheguei até aqui. Então, você sabe que eu falo da rede privada, mas eu já fui da rede privada, né? Você falou. Já fui da rede Você foi da gestão da rede privada, não foi? Fui plantonista e depois eu fui da gestão também. Mas, primeiro que a gente não pode generalizar, né? Eu era da rede privada, mas a minha escala era 12 por 60 e eu ganhava 10 salários mínimos na época como enfermeiro plantonista. Era uma exceção da rede privada. Pum! Sim. Eu era da rede privada numa escala 12 por 60 e meu salário era... O salário mínimo vigente na época era R$120. Eu fui contratado com R$1.200 de salário, 10 salários mínimos. Hoje em dia a gente está falando de um salário aí de 13 mil, talvez. Né? Uma realidade que hoje em dia não existe. Eu desconheço um enfermeiro plantonista com salário inicial na rede privada de R$13 mil. Eu também não. Desconheço. Mas na minha época foi uma oportunidade que eu tive num outro momento. Óbvio, o momento de hoje é outro. Mas na época da residência eu tinha um emprego na rede privada. Então, a gente não pode generalizar, porque eu não entrava pela porta dos fundos, eu não andava no elevador social, eu não comia no refeitório separado, não tinha bolsinha transparente, ninguém revistava a minha bolsa, eu fazia 12 por 60 e ganhava 10 salários mínimos. Essa foi a minha experiência na rede privada, então não dá para generalizar. O que eu trago da rede privada foi o que eu aprendi muito na rede privada, conceitos que eu utilizo até hoje na gestão do meu negócio. Porque na rede privada você aprende muito sobre gestão de qualidade. Na rede privada você aprende muito sobre coisas que na rede pública, na maioria das vezes, também não dá para generalizar, mas na maioria das vezes na rede pública não está tão preocupada assim com gestão e com qualidade como a rede privada está. Então eu aprendi muito na rede privada, mas era um outro momento, uma outra situação, né, que me permitiu ter essa experiência na rede privada, mas uma experiência muito diferente da experiência que a gente vê as pessoas tendo hoje em dia. A grande maioria dos enfermeiros tem, né? E aí você passou no concurso para Rio das Ostras, a gente está falando isso de que ano mais ou menos? Rio das Ostras? Entrei em 2004. 2004. Eu me lembro desse concurso, inclusive. Até dessa cena do ginásio. Do ginásio lotado. Eu não fiz esse concurso, mas eu me lembro dessa cena. Ginásio lotado. Do pessoal reclamando do ginásio. Horas na fila. Era uma realidade da época. Mas era um concurso público muito bom também. Rio das Ostras, naquele momento, era um dos municípios que melhor pagava. Então, eu saí de uma realidade de vender coisas. Eu ganhava, na época, uns R$1.400, mas eu trabalhava numa escala 24 por 120. 24 por 120 é basicamente um plantão por semana, né? Basicamente um plantão por semana. Um plantão para folga 5, né? Fui para clínica médica. 6. Foi o meu primeiro setor. E aí? E o medo? E o medo? Deu muito medo. E a reza? Deu muito, mas teve uma coisa que fez muita diferença para mim. A equipe que eu estava inserida. Éramos 3. Eu, Davi e o Júlio, né? Nenhum dos 3 continuou lá. Então, eles fizeram diferenças em coisas, não só em relação à prática de enfermagem, mas também em mentalidade. Deus sempre me abençoou. Porque eu já comecei a trabalhar com pessoas que tinham uma mentalidade muito diferenciada. Os 3 eram auxiliar de enfermagem?
O Júlio era técnico. Tinha cargo de técnico e de auxiliar. Isso, de técnico e de auxiliar. O seu concurso era de auxiliar? Era de auxiliar. E o Júlio era técnico. Aí o Júlio, no segundo plantão, falou assim para mim, Patrícia, senta aqui. A gente sentou lá no estágio. Eu vou te falar uma coisa que ninguém vai te falar. Você está começando aqui na enfermagem, todo mundo está achando que esse concurso é o melhor concurso do mundo. Ele realmente é bom. Mas não existe só Rio das Ostras aqui. Então, fica aqui, mas tenta melhorar para você daqui a pouco sair daqui. Porque eu também não vou ficar aqui muito tempo. E, com certeza, o Davi também não vai. O Davi, hoje, ele é enfermeiro do INTO, se eu não me engano. Eu acabei perdendo um pouco o contato com o Davi. A gente até se falava há pouco tempo, mas perdi o telefone dele. Davi, se você estiver vendo aí, me procura nas redes sociais, me manda um oi. E o Júlio, uma pessoa que eu falo sempre, até falo lá também no Instagram, e que depois disso ele realmente exonerou, depois ele foi para um concurso federal, depois ele exonerou, virou professor da UFRJ, virou pós-doutor, passou para um outro instituto e continuou na enfermagem, está aí. Acho que ele está quase aposentando já. E foi uma pessoa que me ensinou muito também em relação à mentalidade. Então, eu já comecei falando, não, cara, eu quero além. Preciso sair daqui, né? Eu já entrei com data para sair. Exatamente. Enquanto a maioria já entrou pensando, agora eu vou botar meu burro na sombra, sombra, né? E tô tranquilo. Sombra e água fresca. Que as pessoas, quando entram num serviço público, principalmente em concursos melhores, né? Às vezes acham que é só chegar e encostar o burro na sombra. Uma coisa que eu sempre falo, vou até aproveitar isso aqui para falar, é que isso, para quem não tem ainda a matrícula pública, é assustador. Mas se você tiver a capacidade de digerir esse código que eu vou passar para você aqui, você vai ver que o céu é o limite. Exonerar é sempre muito, muito, muito melhor do que ser aprovado. É muito melhor você pedir exoneração, assinar o termo de exoneração é algo extremamente prazeroso. Eu amava sentar naquela mesa e assinar o termo de exoneração. E normalmente as pessoas têm essa paixão pelo termo de posse, né? Para quem não sabe, o termo de posse é um termo que você assina quando você é nomeado, empossado num cargo público. Então sempre tem no Instagram aquelas fotinhas do pessoal assinando o termo de posse. Eu sempre fui muito mais apaixonado pelo termo de exoneração, que é o termo de saída do serviço público, do que pelo termo de posse. E sabe por que o termo de exoneração sempre me fez um bem muito maior do que o termo de posse? Porque ninguém exonera para ir para nada pior. Nunca. Nunca. Quando você assina o termo de posse, você está assinando a sua entrada num determinado cargo público. Quando você pede exoneração desse cargo público, você só está pedindo essa exoneração porque você quer ir para um cargo ainda melhor, para ter um salário maior, uma condição melhor, um ambiente de trabalho melhor. Então, é muito melhor exonerar, assinar um termo de exoneração do que assinar um termo de posse. Eu concordo com você. Eu tive o prazer de assinar vários. Aliás, eu assinei em todos os empregos por onde eu passei, eu assinei o meu termo de exoneração. Se eu pudesse, eu colocaria todos eles assim num quadro. Porque, para mim, a minha maior vitória não era passar no concurso, e sim exonerar daquele concurso para dar um próximo passo. Que a nossa carreira é como se fosse uma escada, né? Sim. E aí tem gente que sobe o primeiro degrau e ali estaciona. Acho que a grande questão é o inconformismo, assim. Eu sempre fui uma inconformada. Chegava aqui... Incomodada, né? Incomodada. Você não pode ser acomodado, você tem que ser incomodado. Eu cheguei aqui, sou muito grata por estar aqui. Eu sempre fui também uma pessoa muito grata. Grata sim, satisfeita não. Mas isso não significa que eu queira ficar aqui pro resto da vida. Pro resto da vida. E tá tudo bem. Nossa, meu pai, quando era vivo, que Deus o tenha, gente, na sua infinita glória, quando eu exonerei Rio das Ostras, ele ficou muito chateado comigo. Chateadíssimo. Quanto tempo você ficou no concurso Rio das Ostras? Acho que 5 anos, mais ou menos. E aí você saiu de lá para... Eu tinha passado na UF. Lá eu não estava podendo mais ir para lá. E eu estava na faculdade ainda. Não estava na faculdade, mas eu tinha começado a trabalhar como enfermeira no hospital de Barra de São João, lá entre Rio das Ostras. Só que eu não podia mais pagar plantão em Rio das Ostras. E não dava para eu ficar. Então eu falei, ou eu exonero,
ou então, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e exonerei. Mas, assim, nunca me arrependi. Eu acho que sair de um local, a decisão mais difícil que eu já fiz, de verdade, não foi o concurso de Rio das Ostras. Foi quando eu decidi não continuar na residência. Foi uma decisão difícil. Peraí, deixa eu organizar minha mente aqui, que eu tô confuso. Você não consegue acompanhar, né? Não consegui acompanhar. Duas mentes femininas aqui, ostras, duas mentes femininas e um homem perdido. Saiu de Rio das Ostras. Peraí, você já tinha terminado a faculdade? Quando eu entrei no concurso de Rio das Ostras, eu estava na faculdade. Estava na faculdade. Eu estava na faculdade, quando eu tomei posse. O seu concurso para Rio das Ostras foi para auxiliar de enfermagem. Sim. Aí você passou para a UF, Universidade Federal Fluminense, para o Hospital Universitário Antônio Pedro. Em 2006. 2006, como técnica de enfermagem. Como auxiliar também. Auxiliar também. Mas você já era enfermeira? Não, não era enfermeira. Você ainda estava na faculdade? Eu ainda estava na faculdade também. E aí, quando eu passei, logo depois eu formei. Em 2007, eu formei em agosto de 2007. Você se formou em 2007 e passou no concurso federal 2006. Em 2006. Mas eu já gente tinha que assiste a gente antes. aqui que não é do Rio. Então, só para o pessoal saber, UF é a Universidade Federal Fluminense. É uma universidade pública, né? Federal. E tem um hospital chamado Hospital Universitário Antônio Pedro, Sim. que é um hospital referência para Niterói, região oceânica, né? Região metropolitana ali de Niterói. E é um concurso federal muito disputado. Ele é muito disputado. E você passou Passei. nesse concurso ainda durante a faculdade? Passei em 2006. Em 2006. Passei em segundo lugar na época, mas assim, eu estudei bastante, porque eu queria muito entrar naquele concurso, porque eu sabia que realmente ele ia ser um diferencial, um divisor de águas na minha vida. Então, eu me lembro claramente das minhas amigas da faculdade, e no meu portão me chamar, Patrícia, vamos sair. Eu falava, não posso, estou estudando. Não posso, estou estudando. Eu estudei tanto, a ponto de quando eu pegava a apostila, eu já sabia o parágrafo que ia vir na sequência da apostila, nesse nível. Quando eu ia para a parte de revisão de questões, se eu começasse a me perguntar sobre aquela questão, eu já sabia as opções de resposta, a certa e as outras opções de resposta. Por que estavam erradas? E por que estavam erradas, de tanto que eu estudei. Eu andava na rua, quando minha mãe, antigamente tinha muito negócio de ir no banco, né? Uhum. Vai no banco para mim. Eu ia com livro, andando na rua, assim, andando. Todo lugar eu estava com livro. Porque eu queria muito passar. Então, eu não estudei para passar. Eu estudei para passar e ser classificada. Porque eu sabia que se eu só passasse, não seria o suficiente. Uhum. Então, foi mais ou menos assim. 2007, formei, colei grau. 2007, foi um ano maravilhoso, 2007. A gente faz isso. Só fazer um adendo aí da carreira em 2007? Claro, com vontade. Gente, agora vamos fazer um parênteses para a gente conseguir acompanhar o raciocínio delas. Tá? É um parênteses. Paramos aqui no ano de 2007. Ela foi aprovada no concurso da UF em 2006 para o cargo auxiliar de enfermagem. Se formou em 2007, parênteses aberto. 2007, gente, foi um ano maravilhoso. Por quê? Eu estava me sentindo rica. Porque eu era funcionária federal. A gente precisa falar de 2007. Você sentiu que minha empolgação mudou? Então, não, mas o salário de um auxiliar de enfermagem federal do Ministério da Educação é obsceno, né? Gustavo, eu tinha 22, 23 anos, Gustavo. Aquele dinheiro... No auge. Eu cheguei numa loja do outro lado... Era hora de chamar as amigas e falar, e aí? Vamos sair? Vocês lembram de uma loja de carro que tinha do outro lado, uma concessionária, do outro lado da Novo Rio, que agora eu não sei se é o Detran... Não sei se vocês lembram, mas ali, perto da Leopoldina, eu cheguei lá, falei pro vendedor, olhei o carro, então, eu quero esse Palio aqui. Era louca. Era uma cinga, não. Aí ele, tá, eu tenho nome, vou parcelar, sou funcionário federal. Comprei. Carol, eu não sabia. Tem coisa melhor do que isso, né? Eu não Passar sabia. uma fichinha de financiamento, a ficha passa lisa, né? Passa, não. Mas o grande X da questão não foi o financiamento. A cereja do bolo foi. Não sabia dirigir. Eu não sabia dirigir para levar o carro para Cabo Frio. Eu tive que pegar meu telefone, ligar para o meu pai. Eu não consegui falar com meu pai. Liguei para um amigo. Comprei um carro, deu a louca aqui, comprei um carro, mas não tem como levar para casa porque eu não sei dirigir. Liguei para o meu amigo Gabriel. Gabriel, tudo bem? Deixa eu te falar, você tem como vir aqui no Rio? Ele, o que aconteceu? Ele em Cabo Frio. Você tem como vir buscar um carro aqui que eu comprei um carro, não consigo levar um carro para Cabo Frio?
Nesse nível. Comprei o carro. Então, eu já estava me sentindo rica, porque eu comprei o carro, mas não era suficiente. Entendi. Porque riqueza pouca é bobagem. O que eu quis também em 2007? Passar o carnaval em Salvador. Eu até contei isso no Instagram. Fui passar... Mas eu também já estava juntando dinheiro para esse objetivo. De palio não, né? Foi de avião. Não fui. Eu não conseguia levar o carro nem para Cabo Frio. Imagina Salvador. Fui de avião, fui passar 15 dias. Eu, em dinheiro... Na época, eu gastei, eu acho que uns 16 mil reais. Não. Gastou como se o mundo fosse acabar depois do carnaval, né? Como se o mundo fosse acabar. Já começou a gastar o salário antes de receber. Não, eu peguei um emprego e juntei o salário um ano inteiro. Não gastei aquele salário que eu falei, não, eu vou aproveitar. Eu sou jovem, né? E sinceramente, eu não me arrependo. E foi a enfermagem que me proporcionou isso tudo. Hoje eu faria isso? Não tem nem coluna mais para isso na minha idade. Que ficar atrás do trielete, pelo amor de Deus. Mas então, o ano de 2007 foi o ano de conquistas. O ano da riqueza. O ano da riqueza. O ano que você experimentou o dinheiro. Sim. Para quem trabalhava no McDonald's ganhando 83 centavos. 83 centavos a hora, eu imagino que você não fazia realmente com aquele contra-cheque da UF como auxiliar de enfermagem. Eu adorava olhar meu contra-cheque. Na verdade, eu gosto de olhar, vou te contar. Até eu gosto de olhar meu contra-cheque até hoje. Quando desce minha notificação assim, ó, prévia, vamos ver a prévia. E é todo um frisson nos grupos, né? Saiu a prévia, um fica avisando o outro, saiu a prévia saiu. E realmente, o ano de 2007 foi um ano bem marcante. E foi um ano também que eu me inscrevi para a residência. Foi assim que você terminou a graduação, você se inscreveu para a residência? Fazer residência sempre foi uma coisa que eu achei, de verdade, eu acho assim, muito, muito necessário para a grande maioria das pessoas, sim. Mas que, quando eu consegui entrar, não vou falar que para mim, eu não achei difícil. Eu fiz a inscrição, fiz a prova, acredito até porque eu já vinha com uma rotina de estudos. Não foi aquela coisa... O estudo é cumulativo, né? Ele vai... Eu já vinha de uma rotina. Então, eu fiz a prova para residência, passei para a prova de residência. Comecei a fazer. Aonde? Marinha. Na Marinha. Na Marinha. Imagina a Patrícia na Marinha do Brasil. Mas residência é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. É super tranquilo, 60 horas semanais na Marinha. Eu passei para residência e eu fui chamada para entrevista da UERJ, que na época eu concorri para o Programa Saúde do Trabalhador. Ainda tem até hoje. Então, só que eu acabei ficando na Marinha. Comecei a fazer residência na Marinha, só que eu descobri... 2008. Eu descobri que eu não poderia receber a bolsa. Sim, que você já era funcionária pública. Que eu era funcionária pública. Aí eu fiquei naquela... Faço a residência, mantenho meu concurso. O que eu faço? E de verdade... E assim, não foi só isso que pesou. Racionalmente, isso foi o que mais pesou. Mas assim, já que é para contar tudo... Vamos falar a verdade. Eu namorava um menino também, eu estava muito apaixonada. E ele estava em Cabo Frio. Que não é o seu atual marido. Que não é meu namorado. Não, mas eu sou mais apaixonada agora pelo meu atual marido, pelo amor de Deus. Mas na época, isso tem muitos anos, gente. E aí, o que acontece? Eu peguei e falei, quer saber? Eu já estou anos aqui no Rio, fazendo faculdade, porque eu comecei a fazer faculdade em Cabo Frio com a bolsa, mas quando eu passei para acadêmico bolsista, eu tive que transferir para o Rio de Janeiro. Então, eu terminei a minha faculdade no Rio. Eu tinha vindo do interior, não estava bem adaptada no Rio, achava uma cidade muito violenta. Então, várias coisas pesaram. Mas o que mais pesou... Eu falei assim, não, gente, eu vou sair do meu concurso público, que eu já ganho, igual eu vou ganhar na residência, para fazer 30 horas. Eu falei, não vou. E uma outra coisa que eu até vejo você falar sobre a escolha... Vai começar as tretas, ó. Vai começar as tretas. Não. Porque eu sou o cara que fala para você largar tudo para fazer residência. Eu sou o cara que fala para você se livrar da sua âncora... da sua formação de técnico para fazer residência. E ela vai dizer que não largou a âncora dela e que não se arrepende. Eu não larguei, não me arrependo. Mas tem uma coisa que a gente concorda. Você sempre fala sobre a escolha da especialidade da residência. Então, eu acredito que se eu tivesse feito uma residência para uma outra especialidade, talvez...
talvez eu teria largado minha matrícula. Você não estava feliz na residência Porque também? Minha residência era de médico cirúrgico. Então, de verdade, tudo que eu já tinha de bagagem profissional, eu não achava que aquilo me oferecia tanto desafio e tanto aprendizado assim. Então, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam: Patrícia, eu quero fazer residência, mas pensa na especialidade que você vai fazer. Tem que ser uma especialidade que realmente vai te agregar, que realmente vai ter um retorno profissional. Então, acredito que isso também tenha pesado para mim. Uhum. Mas eu não me arrependo de ter largado a residência e seguir minha carreira sem a residência. Quando eu fui no RH da Marinha, falei com um rapaz assim: vem cá, como é que a gente faz se não quiser ficar na residência? Tem até quando para chamar o próximo classificado? Aí ele falou assim: então, tem até tal data do edital. Me falou lá a data. Você acredita, menina, que tem uma garota que tá ligando pra cá todo dia? Eu falei... De olho na sua vaga. Sério? Aí ele falou assim, ela tá ligando todo dia. Tá falando que Deus disse pra ela que uma vaga é dela. Só que ela passou fora do número de vagas dela, era a próxima. Aí eu falei assim pra ele, era um oficial lá. Era Deus de novo. Aí eu falei assim... Ela falou, eu já estava cheia de dúvida, Gustavo. A pessoa me fala um negócio desse. Você falou, pronto, já tenho minha resposta. Não, eu falei na hora para ele, eu falei assim, então você faz o seguinte, você liga para ela e fala que Deus disse certo, que a vaga realmente é dela. Qual o papel que eu tenho que preencher para pedir para sair? E pedi para sair. Peguei minhas coisas todas que estavam no apartamento, enfiei dentro do meu palio, voltei para Cabo Frio, feliz e contente. Foi isso. E continuou trabalhando no Antônio Pedro. Continuei trabalhando no Antônio Pedro, continuei trabalhando no... Não, no Hospital de Barra foi depois. Aí você falou que você terminou a residência e começou a trabalhar num hospital lá na região dos Lagos como enfermeira. Não terminei a residência. Não, largou, abandonou a residência. Então, aí você foi trabalhar como enfermeira lá no hospital, qual é o nome da cidade? Barra de São João. Barra de São Distrito de Casimiro de Abreu. Uhum. E lá você era enfermeira? Lá eu era enfermeira. Concursada ou contratada? Era contrato, mas era aqueles contratos que você faz uma prova de seleção. Né? Inclusive, o meu primeiro emprego como enfermeira, tirando a residência, foi só através de prova. Porque pedir emprego para os outros, tanto na rede privada quanto para político, não adianta. Então, eu passei nessa prova e, mesmo sem ter experiência, comecei a trabalhar. E aí, comecei a trabalhar de enfermeira e fui tocando ali minha vida. E estudando, fazendo especializações. Só que, como o Antônio Pedro tem um plano de cargos e salários, eu quis fazer o mestrado. Eu ainda não me via como professora, como docente. Eu quis fazer mestrado, como muitas pessoas lá fazem. Eu vou fazer para incorporar no meu salário. Só que quando eu comecei a fazer, isso já foi no ano de 2000 e... Eu entrei, já foi um pouco depois, acho que foi no ano de 2013, 2014, por aí. Eu fiz a seleção em 2013. A gente tem que dar muito seminário, fazer muito seminário, tem a parte que a gente fica com alunos da escola. Eu comecei a descobrir que eu gostava muito daquilo. A professora Patrícia nasceu no mestrado. Eu me descobri. Eu não entrei, não vou mentir. Nessa época do mestrado, você estava como enfermeira e auxiliar na UF. Enfermeira lá em Barra de São João e auxiliar na UF. Sim, sim. Quando eu passei no mestrado, eu ainda era enfermeira em Barra, só que aí depois eu saí. Você saiu do seu cargo de enfermeira? Saí do cargo de enfermeira. Por quê? Saí do cargo de enfermeira e fui para um outro cargo de enfermeira para ser coordenadora de saúde do trabalhor no município. Aí você assumiu a coordenação de saúde do trabalhador do município todo. Do município todo. Em outro município da região de Lagos. Tá? E continuei lá no Antônio Pedro também. Enfim. O que aconteceu? Eu comecei a fazer mestrado. Foi um período bem difícil, foi um período bem difícil. Tinha um filho pequeno, o Yuri tinha, sei lá, Qual deles? 2 anos. O filho número 3. Você tem 4, né? Ela tem 4 filhos, não tem sei 4. Quantos cachorros. Quantos cachorros? Eu não sei como é que ela dá conta. Ela tem 4 filhos, 5 cachorros, quantos empregos? Conta todos. Não, emprego oficial, assim... Emprego, trabalho, enfim. Não, é porque tem coisa que não é emprego, que você faz, você vai dar um treinamento, você vai dar um curso, e não conta como emprego. Olha o Kinés, Gustavo. Daqui a pouco o pessoal... Boa! Ô, Gustavo, assim você tava... Vamos falar só dos filhos, né? Vamos falar dos 4 filhos, vários cachorros. Aí o que eu falei? E o Jeep?
Não, calma, vai eu tô pegando a história de vocês. Depois, tá vendo? Depois eles falam que a gente que é confusa. Porque você já estava no mestrado, aí foi para coordenação, agora a professora Patrícia. Porque eu tô seguindo uma ordem cronológica. Estava grávida. Estava grávida. O que aconteceu? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. Uma menina de 23, uma de 21, um menino de 10 e um de 5. 23, 21, 10 e 5. E Milena, Camila, Yuri e Theo. Tá? Só que, na verdade, Milena e Camila, elas são minhas filhas. Mas, na verdade, elas são filhas do meu marido. Quando eu casei com o meu marido já tinha 2 filhas. 2 filhas. Que moram com vocês. Desde sempre. Desde sempre. Elas moram comigo desde que Milena tem 9 e desde que Camila tem 7. Então... Você é a mãe delas. Eu sou a mãe delas, desde sempre. Eu gosto de explicar, porque senão as pessoas ficam confusas na conta. Falam assim, não pode. Como é que ela está falando que a primeira grávida... Fica confusa. Então, eu tenho que explicar isto. Então, tem as 4. Foi um período muito difícil, porque agora eu já estou na vantagem há tempo, porque elas são mulheres, elas são parceiras. Leva sua irmã no colégio. Tudo bem que elas têm a vida delas. Mas hoje em dia... Dá para você contar, né? É muito mais fácil, dá para contar. Mas nem sempre foi assim. Sim. Yuri tem 10. Então, quando eu entrei no mestrado, Yuri era bem pequeno. E Theo, que tem 5. Então, fui fazendo mestrado. Nesse período do mestrado, meu pai adoeceu, ficou, muito doente. E meu pai era uma referência muito grande para mim. De trabalho, de força, de admiração. Não gosto nem de falar que eu me emociono mesmo, assim, sabe? E assim, se ele fosse vivo, Gustavo, você não tem noção. Ele ia na barbearia, no bar, mostrar esse vídeo para todo mundo. Então, eu perdi meu pai. Meu pai foi na minha defesa de mestrado e 2 meses depois meu pai morreu. E quando meu pai morreu, eu estava grávida do meu filho menor. E eu ainda não sabia. Então, foi um período muito difícil para mim, depois que meu pai morreu. Principalmente porque meu pai morreu uma tia muito próxima, morreu um tio muito próximo, assim... Um atrás do outro. Um atrás do outro. Eu grávida. Então, assim, eu só tinha... eu só tinha... Ou eu me entregava, ou eu me esforçava para ser forte. E as crianças também, muito sentidas por aquilo tudo. E quando a gente tem filho, a gente busca força de onde a gente não tem por conta dos filhos. A verdade é essa, né? E aí fui seguindo. Naquele momento, sim, eu dei até uma pausa, assim, na carreira, em buscar mais coisas, porque eu precisava tirar o ano sabático. Precisava, porque eram muitas perdas sucessivas e com um bebê pequeno, que Theo tinha muitas questões de saúde quando ele nasceu. Ele usava, broncodilatador, ele usava... Tudo que é medicação para criança alérgica, criança que faz broncoespasmo, ele usava. Era extremamente agitado, levado. Com 11 meses, ele jogou um iPhone meu dentro da banheira. Ele não sabia nem andar. Era um anjo. Então, foi bem difícil. E depois que ele cresceu mais um pouquinho, eu comecei a lecionar em instituições de ensino superior, né? Aí, quando você entrou... Você terminou o mestrado, provavelmente em 2015, né? Você entrou em 2013, provavelmente em 2015. E do mestrado você já começou a dar aulas, então, na faculdade? Sim, um pouquinho. Não no iniciozinho. Um pouquinho depois. Teve esse período que eu tive bebê, até que eu fiquei de licença. Comecei com poucas matérias, porque nada no começo é fácil. Eu lembro como se fosse hoje. A primeira aula que eu dei na graduação, eu encostada assim no quadro, falando com a turma, com uma cara de assustada. Ali, estática. Sim. Então, mas eu acho que a gente vai crescendo no desconforto mesmo. Sim. A gente vai crescendo no desconforto. E eu sou muito assim, de fazer as coisas... no começo não vai ficar perfeito, mas a gente vai fazendo até que... É fazendo que se aprende. Que aprende. Eu sou muito corajosa com isso. Óbvio, tem coisa que a gente fica com receio. Você tem que ter coragem com prudência. Sim. Não é para ser louco, fazer as coisas com inconsequência, mas você tem que ter coragem com prudência. E eu sempre fui assim. E conciliar a carreira com a vida de mãe não é fácil. É enlouquecedor. É enlouquecedor. E quando você empreende, então, nem te fala. Eu vou te falar que eu vejo muitas amigas falando
das dificuldades, principalmente agora, nessa época do digital, né? Que eu mexo com isso, que eu trabalho com isso, muitas amigas falam assim, Patrícia, eu acho que a frase que eu mais escuto é como você consegue. É a frase número 1. Como você consegue? Eu acho que eu consigo, porque já está tão visceral para mim que eu tenho que alimentar. Eu gosto tanto e eu gosto tanto que as pessoas saibam o que eu faço, como é meu dia, as dificuldades que eu passo, que até as pessoas da minha casa, as crianças falam, mãe, você não vai filmar isso não? Isso aqui amanhã deu um problema, você não quer filmar? Então, para mim, é muito automático fazer isso. Acredito que 50% das coisas que tem no meu feed foram construídas dentro do carro, sentada no carro assim. Vou ao mercado, saí de casa, vou ao mercado. Eu sentei no estacionamento do carro, fiz alguma coisa e coloquei. Fazendo comida, olhando panela. Ontem eu fiz 2 postagens enquanto eu fazia comida. E agendei. Entendeu? Bem que você falou, né, da comida, né? Sim. Por isso que a comida não fica legal, né? Tá explicado. Então, assim, então é uma coisa assim que eu gosto bastante e que eu comecei a perceber que eu consigo agregar muito valor para a vida das pessoas. Quando alguém me manda uma mensagem e fala assim, nossa, Patrícia, o que você me falou mudou o meu dia, o que você me falou me fez estudar mais e passar num concurso. Já teve uma menina que me mandou mensagem falando que ela estava pensando, né, em cometer lá suicídio e tal. E quando todo dia eu coloco, vamos fazer esse dia incrível, ela começou a ver que, na verdade, todas as pessoas têm problemas. Mas, a partir do momento que você toma a decisão de fazer um dia incrível, você está fazendo a sua parte. Você está fazendo a sua parte. Óbvio que nós sabemos que tem questões psiquiátricas e tal, mas quando você toma a decisão, você vai procurar ajuda, você vai para o psiquiatra, você vai para a terapia, você vai... Porque todo mundo tem dificuldades, né? Todo mundo tem. E a rede social tem esse poder, né? Você impacta a vida das pessoas e você, às vezes, não tem essa percepção, né? Da quantidade de vidas que você está impactando com um simples, vamos fazer um dia incrível. Mas... Você sabia que eu não tenho... É uma frase que as pessoas têm me falado muito principalmente nos últimos 3 meses. E eu não consigo ter a proporção. Fala assim, Patrícia, não, porque onde você chegou? Uhum. Porque eu não enxergo, eu não olho tanto para o resultado. Eu olho, todo dia acordo e vejo o que eu tenho que fazer todo dia. Na verdade, a gente estava até falando sobre isso esses dias, que a gente... está numa velocidade tão rápida que a gente vai meio que no automático e a gente para de prestar atenção no que a gente já conquistou. Então, você não vive a conquista, você está sempre pensando no próximo. O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? E é importante a gente parar e pensar, não, eu já fiz isso aqui tudo, eu tenho que ser grata por isso tudo para eu conseguir chegar lá na frente e continuar sendo grata. Sim, eu acho que isso que você falou faz muito sentido. E ser grata... E também ter uma clareza dos objetivos. E eu vejo que isso é uma coisa que vocês fazem muito bem. Vocês fizeram o planejamento do que vocês vão fazer. Tanto a Carol, que você até postou, quanto o Gustavo, de tudo que vocês querem fazer esse ano. Então, vocês têm muita clareza em relação a isso. E as coisas da minha vida, então, quando trazendo aí essa pergunta que as pessoas me fazem, como é que você chegou e tal. Tudo que eu conquistei e tenho conquistado eram coisas que eu tenho algum tempo trabalhado, pensado, desejado, sonhado e principalmente acreditado. Há 2 anos e pouco atrás, não, mais 3 anos, 2020, acho que eu já mostrei print para vocês. 2020, eu lembro, Gustavo não sabia que eu existia. Acho que ele não sabia nem onde era Araruama. Eu mandei, a Carol nem sonhava aceitar em ser mentora de nada. Não. Nem sonhava. Até hoje eu reluto. Eu mandei uma mensagem para o Gustavo no direct, nem era esse Instagram que eu tinha, era outro, falando assim, um dia eu quero que vocês sejam meus mentores, a Carol também. Olha onde você está sentada. Eu tenho essa mensagem até hoje. Ela me mostrou essa mensagem. Eu lembro que você me falou. 2020. 2020. Então, lá atrás eu acreditei. Então, estar aqui... e para mim tem coisa... Óbvio que todo mundo quer ter as coisas, bens materiais, dinheiro, mas tem coisas para mim que valem mais do que dinheiro. Por exemplo, estar aqui com vocês vale mais do que dinheiro. Por que vale mais do que dinheiro para mim? Você poderia estar fazendo um APH.
Não, eu não faço Não PH. faz a PH? Gente, a enfermeira rica é outro nível, Não faço. né? Não faço tem muitos anos já. Pra quem não sabe, a PH é um adicional de plantão hospitalar, é um salário extra aí que o povo federal recebe. É que dão com uma mão, não tô reclamando, mas assim, aí você paga mais imposto. Muito imposto. Sim. Muito imposto em cima daquele dinheiro, então o valor é um valor alto, mas assim, eu já moro muito longe, então eu já gasto substancialmente para ir trabalhar. Sem contar que assim, de verdade, cara, eu não quero vir trabalhar de ônibus, não. Eu tenho de carro. Então, eu gasto R$200 para ir para o plantão. Vem de carro, não vem de Jeep, né? Vem de Jeep, gente. Conta a história do Jeep, Patrícia. Conta. Não, peraí, antes do Jeep, o cargo de enfermeira lá da coordenação. Que história é essa? Você largar a coordenação para ficar no cargo público? Eu gosto de treta, né? Você sabe. Então, eu quero que você me fale sobre isso. Porque o cargo de coordenação, ele tinha uma carga horária, porque para ser coordenador você tem que ser o quê? 40 horas. Sim. E isso é muito certinho. Só que o concurso era de quantas horas? 40. Mesmo não fazendo 40. Em algum momento ali, deu problema. Conflitou, né? Conflitou e eu tinha que optar. Eu peguei. Entre o cargo de coordenadora, enfermeira do município e o cargo de auxiliar de enfermagem federal, você exonerou o cargo de coordenadora? Gustavo, eu ganhava R$2.500, Gustavo. Pelo amor... Não, nem pensei. Nem doeu. Nem doeu. Nem doeu. Nem doeu. Eu já ganhava mais de 2 vezes. Fala, eu quero viajar. Eu quero viajar. Eu quero andar de Jeep, pelo amor de Deus. Eu quero trabalhar de Jeep. Cara, não, assim... Eu acredito que... Vocês entenderam, gente? Ela largou, pediu exoneração do cargo dela de enfermeira, era coordenadora do município, para ficar no cargo de auxiliar de enfermagem. Da UF. Do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Antônio Pedro. Mas é um auxiliar de enfermagem que anda de Jeep 0 km, né, gente? É outro patamar, né? Outro patamar. Não, tem que, gente, para dar um plantão satisfatório, eu preciso vir com conforto, Gustavo. Entende? Para prestar uma melhor assistência para o meu paciente. Assistência. Olha quanto, na minha rua, no meu bairro, nem passa ônibus esse horário, filho, para eu ir trabalhar. Não tem nem condições. Eu tenho que ir de carro, eu vai de carro. Mas eu tô falando assim, gente, mas, nossa... Eu já vim muito de ônibus para o Rio. Muito, muito. Com marmita de um lado, com bolsa do outro. De outra. Fala em marmita, eu vou contar uma história. E quando eu vim, meu pneu furou. Eu estava com a minha marmitinha rosa dentro, com as minhas comidinhas dentro do carro, e o cara me falou o preço do pneu do meu carro. R$1.900. Eu abri a porta do carro e falei assim pro cara: você aceita marmita? Ô, moço, pelo amor de Deus, eu tô indo trabalhar, olha a minha marmita rosa ali dentro. R$1.900, um pneu. Aí ele falou assim: ué, a senhora não viu esse valor antes de comprar o carro, claro não? Que não. Não posso fazer Alguém nada. compra um carro. Deixa eu ver quanto custa o pneu desse carro para saber se eu posso ou não posso comprar esse carro. Esse aro, minha senhora, é aro 19. Por que a senhora não comprou com outro aro? Eu falei, porque eu achei esse mais bonito, porque é grandão. Acho que combinava mais comigo. Aí ele... Então, é realmente esse preço. Só tem esse jeito. Ou a senhora compra, ou... Porque rasgou. Não rasgou mesmo. Ou a senhora compra, ou vai ter que voltar para casa de reboque. Eu falei, então tá bom, então compra. Não tive solução. Teve escolha. Tive escolha. Enfim. Então, saí do emprego e fiquei lá no Antônio Pedro. E hoje você é funcionária pública... Do Antônio Pedro, da UF. Sou funcionária pública da UF. Continua lá, auxiliar de enfermagem. Continuo lá como auxiliar de enfermagem. E é professora também. Sou professora da também. Graduação. Isso. E também é marqueteira digital, né? Então, o marketing foi uma paixão, uma coisa que surgiu, assim. Eu tenho aprendido muito com marketing, e eu acho que no marketing uma coisa... Eu acho que ninguém está pronto, porque todo dia... Toda hora tem alguma coisa nova. Então, foi uma responsabilidade muito grande para mim, né? Que, assim, algumas pessoas, assim, me deram. Mas o que acontece? Eu percebo... Deixa eu abrir o meu parênteses agora. Gente, a mulher tem 4 filhos. 5 cachorros. 5 cachorros. Mora em Araruama. Pega essa estrada tranquila, né?
É auxiliar de enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro da UF. Sou. É professora da graduação. Posso falar o nome ou melhor não? Melhor não, né? Melhor não. É professora da graduação de uma universidade. É marqueteira digital, é empreendedora e faz parte da minha equipe. Ou seja, o fazer parte da minha equipe por si só já é o... Você pega tudo que ela faz na vida, não dá a dor de cabeça que dá fazer parte da minha equipe de marketing. Patrícia é a nossa coordenadora de mídias sociais do curso Prius e adora falar sobre marketing. Gosto muito. Muito bom. Gosto muito. Como é que você tá? Como é que é a pergunta? Como é que você consegue? Como é que você consegue? Conta pra gente o segredo. Como você consegue? Eu durmo relativamente pouco. Percebe-se. Eu vou dormir geralmente 1h, acordo 6 ou 7, mais ou menos. Mas o desafio que tem sido assim, tem agregado muito no meu aprendizado, até porque a operação de vocês é uma operação incrível, assim, é uma operação gigante, né? Com pessoas com o time dos sonhos. A verdade é que vocês têm o time dos sonhos. E eu fico muito feliz e honrada em fazer parte desse time. Mas eu acabo não fazendo coisas que não agregam para mim. Eu gosto muito de trabalhar. Então, trabalhar para mim não é aquela coisa, que saco, eu vou trabalhar. Eu fico sábado à noite trabalhando feliz. Óbvio, saio também com a minha família. É a diferença de fazer o que você gosta Sim. e fazer por obrigação. Né? Eu não perco tempo com o que não me agrega. Eu não gosto de perder tempo com o que não me agrega, porque eu acho que eu posso otimizar aquele tempo com outras coisas. É o mal de pessoas produtivas, né? Você não aceita perder o seu tempo com algo que não vai te agregar em nada, né? Sim. Mas isso tem uma coisa ruim que eu já percebi. Quando eu estou conversando com alguém, que o assunto começa e... Não vai, você já desconectou. Eu quero sair dali. Vocês... Também sou exatamente assim. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu vou ficar... Tanta coisa para fazer, eu tô aqui perdendo meu tempo. Eu fico extremamente incomodada. E principalmente se a pessoa falar muito lentamente. Eu quero acelerar a pessoa. A pessoa fica, você já respondeu para ela, então é isso, né? Entendi. Exatamente. Agora, óbvio que o ritmo que eu tenho da quantidade de coisas que faço, eu não tô aqui assim, banalizando o esforço. Todo mundo tem que trabalhar milhares de horas por dia e tem que fazer... Não, eu acho que cada um tem que fazer o que faz sentido para si. Para mim, faz muito sentido fazer o que eu gosto. E redes sociais e marketing é uma coisa que eu gosto muito. E que, apesar das pessoas acharem que está totalmente desassociado da enfermagem, eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, inclusive, qualquer profissão, qualquer área, qualquer empreendimento tem que utilizar uma boa estratégia de marketing. Uhum. Perfeito. Então, inclusive, eu acho que mais profissionais, né, enfermeiros e de outras áreas também, deveriam explorar mais esse mercado. Explorar mais esse mercado. Porque eu vejo uma deficiência gigante. Gustavo, a quantidade de pessoas que me pedem durante a semana, que falam comigo assim, tenho dificuldade em rede social, você não cuida da minha... Não cuido. Eu acho que você... Aí é muito, né? Não dou conta. Não, porque você tem que focar. Sim. Não adianta. Falei assim, agora, eu acho que você precisa... Se você não está conseguindo dar conta, procura ajuda. Tem um monte de gente, né? Procura uma social media. Tem um monte de gente que vai conseguir te auxiliar. Mas se você não faz sentido para você, não faz sozinha. Procura ajuda, procura acompanhamento. No caso, eu não tenho como assumir a responsabilidade. Mas você tem que fazer e realmente você vai conseguir ter mais retorno se você fizer isso. Amigas mesmo, essa semana mesmo, uma amiga minha que é advogada, me ligou, Patrícia, você... Amiga, te amo. Manda ela falar comigo. Pede pro Gustavo, para ele ceder uns minutinhos. Eu falei, amiga, não tem como. A gente pode marcar de tomar um drink, mas isso realmente não tem como. O drink vai ser mais fácil do que eu conseguir te ajudar. Eu falei isso para ela. Eu falei, não tem como. Agora, olha só, outra coisa, outro assunto da pauta aqui. Patrícia começou no McDonald's ganhando 83 centavos a hora, né? Depois foi para a sapataria, foi mandada embora porque roubaram o tênis e ela se recusou a pagar. Patrícia passou num concurso público como auxiliar de enfermagem. Depois passou em outro concurso, que é o concurso que você tem até hoje, né? Fez graduação, fez pós-graduação, mestrado.
Patrícia é uma persona transformada, né? É uma pessoa que conseguiu chegar onde poucos chegam, né? Patrícia, lá de auxiliar de enfermagem que tinha medo de trabalhar, hoje é uma grande profissional. Uma profissional super reconhecida, uma professora reconhecida também. Onde é que entrou aí o empreendedorismo e a vontade de ajudar outros técnicos de enfermagem, a vontade de ajudar outros auxiliares de enfermagem? Porque você é uma grande referência para eles, né? Eu fui técnico de enfermagem também, eu tenho a minha história como técnico de enfermagem, mas eu não vivo isso até hoje, né? Sim. Eu fiz uma cisão na minha carreira ali, onde o meu momento técnico de enfermagem passou, eu encerrei aquele ciclo, para começar o meu ciclo enfermeiro, aí veio residência, mestrado, doutorado, empreendedorismo, mas o meu ciclo técnico de enfermagem ficou há muitos anos para trás. O seu ciclo, ele é um ciclo que cada vez mais se fortalece, mas você continua tendo o seu emprego lá, o seu cargo público, e continua sendo uma referência para esses profissionais que querem chegar. Né? Se a gente perguntar aqui quem é auxiliar de enfermagem, qual é o auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem que não gostaria de ter a vida que você tem hoje, de conseguir fazer as coisas que você faz hoje, ter o padrão de vida que você tem, dar a condição que você dá para os seus filhos, ter uma piscina linda em casa, que ela todo dia esfrega na minha cara nos stories, que eu tô morando num apartamento, né? Então eu vejo os stories dela, aquela piscina linda, ter o Jeep dela para vir para Niterói para dar o plantão de vez em quando também, né? Porque... Gustavo, eu já te falei do que mexe. Você não me complica. Vamos voltar a falar do empreendedorismo. Quando começou essa ideia aí de criar um projeto para ajudar técnicos e auxiliares de enfermagem para chegar no topo? Então, o que aconteceu? Na pandemia, muita gente deu essa virada de chave na pandemia. Na pandemia, o trabalho, por conta das crianças pequenas, crianças estavam sem estudar, eles afastaram algumas pessoas que tinham filhos em idade escolar, né? Enfim, e aí eu fiquei algum tempo em casa. E nesse tempo em casa, eu comecei a mexer um pouco mais em redes sociais. Principalmente porque o Yuri gostava muito de gravar videozinho no TikTok, eu não deixava ele mexer sozinho, então eu ficava gravando com ele. E nessa época, eu comecei também a fazer a primeira vez uma dieta. E comecei a alimentar o meu Instagram antigo relacionado à dieta. Aí postava comida, postava aquelas coisas, ficava em casa, né? Porque está todo mundo em isolamento e tal. Beleza. Só que, depois disso, aquele tempo em casa com os meus filhos, eu achei que foi um tempo mágico. Eu sei que o momento era difícil, eu não estou falando que aquele momento era maravilhoso, mas o meu momento de poder ficar em casa com meus filhos, e era uma coisa que eu nunca tinha vivido tanto tempo, um dia após o outro. Tinha coisa dos meus filhos que eu não sabia que eles eram assim, e que eu descobri naquela época. Então, eu falei assim, gente, para aí, eu quero empreender. Por mais que eu vá trabalhar muito mais, porque as pessoas têm a impressão a falsa impressão que quem empreende trabalha pouco. Não. Trabalha pouco e ganha muito. Trabalha pouco, trabalha na hora que quer, né? Quem empreende, né? Quem empreende, empresário. E outra coisa, quem trabalha home office. As pessoas acham que quem trabalha home office só faz essas coisas na hora que... Gente, você trabalha muito também. Sim. Enfim, aí eu falei, nossa, eu gostei disso. E comecei a estudar mais, comprei um curso, né? Comprei um curso ali de marketing digital, então estudava, aplicava e comecei a aplicar. Só que aí veio aquela virada de chave assim, eu falei, gente, mas eu não sou nutricionista, eu não sou professora de educação física. Não que só pessoas que são nutricionistas, professores de educação física possam falar de saúde, não é isso que eu estou falando. Mas eu, Patrícia, queria ter mais autoridade naquela área para falar, né? Se fizesse sentido para mim fazer um curso de nutrição, mas não era algo que eu queria fazer. Falei, não, gente, eu sou enfermeira, eu vou falar do que eu tenho autoridade. Pivotou para... Por falar em pivotou, ainda tem a história da porta pivotante. A gente não pode encerrar sem falar da porta pivotante. Aí pivotou para usar a sua autoridade
né? Eu sou enfermeira, tenho mestrado, sou professora e sou funcionária pública federal como auxiliar de enfermagem. Para falar para o técnico. Mas por que eu quis falar para o técnico? Porque eu comecei a olhar, falei assim, gente, todo mundo fala para o enfermeiro, não tem ninguém que fala para o técnico. Eles precisam de que alguém... Uma referência. Eles precisam ter uma referência, que alguém fale para eles, olha só, tem emprego sim, que você não precisa trabalhar 12 por 36, porque tem emprego 24 por 120, sim, né? 24 por 144. Tem técnico de enfermagem que ganha R$10.000 por mês. Exatamente. As pessoas não acreditam. Não acreditam. Como é que pode? E a partir do momento que tem gente que não acredita, é porque é uma coisa que precisa ser falada. É uma crença limitante, precisa ser quebrada. E não é informação confidencial, tá lá no site de transparência para quem quiser ver. É só acessar. É só acessar. Eu falei, não. Portaldatransparência.gov. Você bota o nome lá da Patrícia que vai aparecer o tamanho do salário dela. Tamanho do salário. Aí o que acontece? Aí eu falei assim, gente, tem um monte de gente que fala para enfermeiro. Quer saber? Eu vou falar para quem ninguém fala. Vou falar para técnico e auxiliar. Porque eu quero falar com quem não tem ninguém falando. E aí eu comecei. Comecei em fevereiro, a gente está em 2023, fevereiro de 2021, com uma amiga minha, né? A Cíntia. Comecei, a gente ficou alguns meses trabalhando no perfil juntas, só que depois ela quis sair. E foi assim... Foi maravilhoso ter iniciado com ela, porque ela é uma pessoa incrível, muito minha amiga até hoje, só que ela não gostava tanto de exposição, né? Uhum. Porque trabalhar com mídias digitais tem seu preço ali também. E ela foi fazer outras coisas na carreira. Ela virou coordenadora de um setor lá na UERJ, estava demandando muito tempo dela. Ela falou, não, amiga, então eu vou fazer essa outra coisa. E continuamos amigas e eu continuei tocando aí a página. Óbvio que no início... tiveram coisas que foram muito difíceis, principalmente quando ela saiu. Por quê? Porque ela é uma pessoa que todas as postagens ela fazia, porque ela gostava muito de fazer, então eu tive que aprender. Hoje em dia eu faço as coisas mais rápido, mas de tanto fazer. Porque eu faço tudo que tem lá na minha página sou eu que faço, 100%. Faço, né? Faço lá, então não é mole não, mas a gente vai vencendo. E foi procurando cursos, estudando, melhorando, fui aprimorando o meu olhar, isso também é importante. Porque tem coisa que antigamente eu achava bonito, achava que fazia sentido, e hoje eu olho e falo, nossa, não faz sentido nenhum. E de tanto que a gente faz, vai começando a ficar mais legal, mais interessante. E aí você criou um método... O MIT. Que é o MIT. O que é o MIT? Mas isso não foi logo no começo da página, não. Isso foi em março do ano passado. Primeiro você foi construindo uma audiência se posicionando para técnicos e auxiliares de enfermagem como uma referência para que eles conhecessem uma realidade que a maioria não conhece. Sim. E aí, muito provavelmente, essas pessoas começaram a te ver como uma referência também para ajudá-los a alcançar esses resultados. Sim, sim. Naturalmente, você deve ter começado a receber mensagens, né? Me ajuda, eu quero passar, sai o concurso tal. Muitas. Como é que eu faço para estudar para o concurso tal? E você percebeu ali uma oportunidade. Muito. Gustavo, no meio desse período aí, você falou uma coisa, eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Eu tive a ideia de fazer grupos do WhatsApp. De repente, quando eu pisquei, assim, tinham 10 grupos cheios. As pessoas me ligavam. Quase 3.000 pessoas. Só que as pessoas me ligavam de madrugada. As pessoas me ligavam... Era do nível assim... eu quero fazer uma medicação, eu não sei. Acho que eu já te contei isso. As pessoas me mandavam foto e me ligavam. Não tinha mais como para mim. Porque eu não estava dando conta de responder. E, né? Aí eu coloquei um moderador para me ajudar no grupo, que é até um aluno meu, monitor de uma disciplina, e um amigo, aí eu falei assim, ele falou, não, Patrícia, eu te ajudo. E aí ele me ajuda, eu fiquei um pouco mais sem falar no grupo. Atualmente, eu até tenho, que eu chamo de clã Patrícia Barreto, mas só eu que falo e eu mando somente informações de concurso. Uhum. Saiu um edital muito significativo, gente. Olha, esse edital é bem legal, que tem no Telegram e tem no WhatsApp. Porque quando vai crescendo muito, a gente sozinha fica realmente muito inviável fazer isso. E o curso veio quando? O curso veio em março do ano passado. Em março do ano passado você lançou o método, que é o método MIT. MIT.
a pergunta que eu mais recebia das pessoas era da dificuldade de conseguir o primeiro emprego e, além da dificuldade de como estudar para concurso. Eu falei, gente, elas têm dúvida em muita coisa, mas o que eles mais têm dúvida é sobre isso. Só que, para ficar todo dia respondendo a mesma pergunta, eu falei, eu vou responder de uma forma que todo mundo possa aprender. E aí eu criei o MIT, que significa material, indicação e técnica. Tudo que cobram em concurso, porque tem questões que elas permeiam lá a questão da indicação daquela técnica, daquela prática, como é que é a técnica, algumas peculiaridades relacionadas a material. As provas nem cobram tanto relacionado a material, mas eu percebi que tem alunos que eles têm uma formação, uma base tão fraca que eles não conseguem entender e responder a questão em relação ao método, à indicação, porque eles têm dúvida na base, no material. Então, eu teria que voltar ali para conseguir fazer com que esses alunos entendessem. E foi aí que eu criei, na época, o SuperMeet. Hoje, o SuperMeet, gente, ele é extinto, ele não é mais vendido, mas foi assim que eu criei o SuperMeet em março de 2022. Em março de 2022 você criou e a última turma foi dezembro de 2022. E agora, para 2023, tem projetos novos aí na manga? Então, sem spoilers. Então, projetos novos, Gustavo, a gente sempre tem. Sempre tem. Eu sabia que ela ia responder isso. Sempre tem, porque né, a gente não consegue ficar parado. Suspense. Agora. Tem projetos novos, né? Tem projetos novos. Acompanhe. Qual é o arroba mesmo? Arroba Patrícia Barreto Enfermeira. Patrícia Barreto Enfermeira. Acompanhe aí no Instagram as cenas dos próximos capítulos. O que vai acontecer? O que vai acontecer aí? Vai acontecer. Não vai dar o spoiler. E a porta pivotante? A porta pivotante. Gente, todo mundo tem um sonho, né? O meu sonho era ter uma Porsche, né? E cada um tem a sua Porsche, né? O sonho da Patrícia é ter uma porta pivotante, né, Patrícia? Por que a porta pivotante? Ela posta as fotos nos stories. Não, ela posta e fala assim, não, gente, essa casa aqui... Não gostei dessa Você porta, é do tamanho dos seus sonhos, né? Para você tocar, você tem que conceber na mente antes. E ela concebe, visualiza, escolhe e falta só o quê? Materializar. Materializar, né? Materializar é o mais fácil, sabia? Eu acredito muito nos meus sonhos. Assim. Minha mãe até brinca comigo, eu falo assim, mãe, primeiro eu coloco os pés, depois Deus coloca o chão. Eu sempre falo isso. Então, desde o momento que eu comecei a desejar, porque a porta pivotante, se você olhar, é a materialização do sonho daquela casa. Daquela casa. Certo. Porque ninguém vai botar uma porta pivotante... Num barraco. Carol toda... eu toda... Num barraco. Ninguém vai colocar. E então, a porta pivotante, ela representa, na verdade... É a simbologia, né? A casa que eu... Representatividade. A casa dos seus sonhos. A casa dos meus sonhos. E, na verdade, eu já tenho trabalhado, não só eu, meu marido também, né? A gente já tem trabalhado por isso há um tempo. Na verdade, muito antes até do SuperMeet nascer, né? A gente já tinha comprado, por exemplo, terreno. E é verdade que já tem a planta mesmo? Posso falar? Ai, olha, Gustavo não guarda não guarda segredo. Não, isso não tem a ver com quinés, isso a gente pode falar aqui. É verdade que tem a planta, mas eu vou contar uma história da planta que vocês vão... Uma amiga minha fez uma planta numa casa linda. Eu falei, amiga, adorei, que coisa maravilhosa. Ela falou, menina, vou te dar o arroba do arquiteto, ele é muito gente boa. Quando ela me deu o arroba, quando eu entrei, o cara tinha 1 milhão de seguidores. Aí ela falou assim, Patrícia, manda mensagem pra ele. Você tá louca? Aí eu falei assim, você tá louca? Eu falei, eu não vou. Não, Patrícia, ele é ótimo. Eu tô vendo as fotos do cara, ele fez a planta de, sei lá... Renata Aragão, sei lá quem na Barra. Eu falei assim, não vou não, meu filho. Vou ter que dar meu jipe pra esse cara. Não vou não. Aí ela falou assim, não, manda, ele é meu amigo e tal, não sei o quê, conversa com ele. Aí, enfim, mandei mensagem, conversei, fiquei amiga dele. Enfim, aí vi lá como é que dava para... Não quero saber quanto custa, eu quero saber quantas vezes parcela. Né? E fez a planta da casa, com a porta pivotante. Fiz, já tivemos reuniões, já teve a prévia da planta, porque tem coisas, né? E a gente está aí nessa construção. Nessa construção, mas a planta tá sendo construída, sim. Você sabe que toda vez que eu olho para o nosso projeto, eu lembro de você por causa da porta pivotante. Mas a porta é a representação da casa aqui. É verdade. E quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Tem coisa que faz muito sentido
para mim faz muito sentido ter a casa enquanto as crianças estão pequenas e tal. Quando tivermos, por exemplo, vou estar eu e meu marido, para que eu vou querer uma casa enorme? Grande. Então faz sentido agora, eu quero ver gritaria, eu quero ver todo mundo falando, para de correr, você vai quebrar isso! Então Deus já te disse que está mais próximo do que você imagina, né? Eu não sei quando, mas está assim, próximo. Mas eu creio, sabe? E eu creio que vai ser do jeitinho que Deus proporcionar e para mim tá ok, assim. Eu sei que eu tenho feito minha parte, eu tenho trabalhado duro, aprendido e está sendo, assim, incrível. Que bom. Muito bom. Infelizmente, o nosso episódio do Pode Adoçar... Fala aí, galera. Infelizmente, está chegando ao fim. Foi um papo muito legal. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Foi maravilhoso. Patrícia, deixa uma mensagem para o pessoal que está assistindo aqui. O que você gostaria de deixar para eles de aprendizado? Principalmente para os técnicos e para os auxiliares de enfermagem que estão nos acham assistindo. Que não pode chegar onde você chegou. Que não acreditam que é possível ser auxiliar de enfermagem, ter um Jeep e ter uma casa com porta pivotante. Então, para você que é auxiliar de enfermagem, é técnico de enfermagem, assim como eu, né? Eu quero que você acredite sim nos seus sonhos. Porque tudo que acontece na sua vida e que você vai conquistar, ele começa com o fato de você acreditar. Porque a partir do momento que você acredita, você consegue movimentar a sua vida e ter a ação necessária para que aquilo aconteça. Então, não deixe que palavras desanimadoras, né, façam com que você desista de ir além. Não se conforme com a realidade que você tem. Muitas vezes você precisa estar aí para pagar seus boletos, para se alimentar, para comer, mas isso não significa que você precisa ficar aí para sempre. Eu também já passei dificuldades, já varri estacionamento, já lavei banheiro e ainda assim hoje eu tenho o carro que eu quero, estou lutando pelos meus sonhos. Mas por quê? Porque eu acredito nos meus sonhos, eu acordo todos os meus dias querendo construir um tijolo de cada vez. E sempre que aparecem pedras no caminho, eu penso, eu vou pegar essas pedras e vou construir meu castelo. Uhul! Perfeito. Parabéns! Muito obrigada, Patrícia, pela sua participação. E assim a gente encerra mais um Pode Adoçar!